Em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, é uma armadura divina, não humana. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Ela é composta de 6 itens que cobrem o soldado literalmente da cabeça aos pés. Ela é composta de capacete, couraça, cinto, escudo, espada e sandálias. Veja, da cabeça aos pés, esta armadura nos protege. E repito, ela é a armadura de Deus. Ela provém de Deus. Ela é divina, ela é sobrenatural. Ela não é humana. Digo que toda esta armadura tem a ver com a graça. Graça é algo que vem de Deus, não do homem. Esta é a armadura do favor imerecido. E só de pensar nisto, a minha alma se regozija. E essa armadura nos foi dada com um propósito, está no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios. Para que nos foi dada? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais estar firmes. Se você não entender esta armadura por revelação, como poderá você ser um crente firme? Veja o que mais diz: para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Para resistir no dia mau. O dia no qual estamos vivendo é esse dia mau. E você precisa, mais do que nunca, compreender profundamente cada item desta preciosa armadura divina. Saiba que Deus nos deu ela para ser usada, não é para ficar lá num canto. Você deve usá-la diariamente. Saiba também que o diabo, como diz o verso 12, vai usar pessoas para te atingir de diversas formas. Mas lembre-se que nossa luta não é contra carne nem sangue. Não fique magoado com as pessoas, porque são espíritos, como Paulo diz aqui, que atuam, que agem com fanatismos, com violência verbal, ataques de todos os tipos, agressões mentais, verbais. O diabo usará pessoas sem dúvida, mas Paulo diz: use a armadura e lembre-se que o problema não são as pessoas, são essas hostes espirituais da maldade, que usam essas pobres almas, que usam para nos atacar. No verso 14, aparece o primeiro item: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira coisa que Paulo menciona é o cinto da verdade. O que é a verdade? A verdade é a graça de Deus. Você diz: onde está isso na Bíblia? Está em São João capítulo 1, versículo 17, onde o apóstolo diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja que a lei foi dada, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram. Veja que é uma coisa mais pessoal e próxima, em contraste com a lei que foi dada. E você pergunta novamente: graça e verdade não são coisas diferentes? Não. Na mentalidade do apóstolo João, graça e verdade não são coisas diferentes. Às vezes as pessoas dizem assim: oh, está muito bem que preguemos a graça, mas temos que pregar também a verdade, como se não fosse a mesma coisa. Quando você estuda
esse versículo no original grego não diz graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Foi traduzido assim ao nosso português porque seria um grave erro gramatical dizer como diz no original. E como diz no original? No original diz assim: graça e verdade veio por Jesus Cristo. Não diz vieram. Veio significando que graça e verdade são uma e a mesma coisa. Graça é verdade e verdade é graça. Graça é uma pessoa, porque se graça é verdade e a verdade é uma pessoa, eu sou o caminho, eu sou, pessoa, o caminho, a verdade e a vida. Se a verdade é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e se a graça é a verdade, uma e a mesma coisa, então a graça não é apenas uma doutrina evangélica. A graça não é apenas um ensinamento bíblico. A graça é a pessoa amada de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade. Esse versículo é muito conhecido, mas não é profundamente compreendido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8,32. Que verdade é essa que, ao ser conhecida, nos liberta? Que verdade é essa que, sem ela, não podemos ser livres, não podemos conhecer a liberdade, permaneceremos escravos, escravizados? Que verdade é essa que, ao ser conhecida, nos liberta? A graça, a verdade da graça. Por isso diz em São João 17:17, a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Ali na oração de Jesus, a tua palavra. Que palavra é essa que é a verdade? A palavra da graça, a palavra da justiça, como diz em outra parte da Bíblia, a justiça da fé. Então a tua palavra é a verdade. Aí a pessoa pensa que isso se refere a memorizar um monte de versículos bíblicos e aí eu então estou na palavra, conheço a palavra. Não. Conhecer a palavra é conhecer a verdade do Evangelho da graça. É conhecer essa graça maravilhosa que é apresentada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O número de cinturões num soldado romano, de onde Paulo tira toda essa descrição, variava de 1 a 3. E o objetivo era proteger e também servir de apoio para a espada. O que ele garantia? Ele garantia a defesa do quadril e protegia dos golpes baixos. Porque é o cinto ou o cinturão da verdade? Porque contrasta com a mentira. Este cinturão da verdade, do Evangelho da Graça, ele te livra das mentiras dos ismos, das falsas doutrinas, mentiras que o diabo conta acerca de você, de sua saúde, de seus relacionamentos, enfim, de toda a sua vida. Todas essas mentiras caem por terra quando você se ajusta ao corpo, à alma, este cinturão da verdade do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo.